Outra análise que nós devemos fazer é em relação às vazões de dimensionamento antes do sistema distribuidor. Então, lembrando daquele conhecido desenho, onde nós temos aqui o manancial superficial, essa água sendo levada até uma estação de tratamento. Como eu disse para vocês, a estação de tratamento é considerado uma indústria, e o reservatório. Sempre quando nós falarmos em dimensionamento do sistema produtor, e aí eu estou falando nesse trecho e nesse trecho aqui, nós vamos calcular a nossa vazão como sendo uma vazão de produção. Ela vai ser igual à vazão média, que depende também da população de início e final do plano, vezes o K1, vezes 24 horas de funcionamento, na verdade, pela unidade de tempo, dividido pelo período de funcionamento da produção. Não podemos esquecer também que, por conta dos processos de tratamento, a própria estação de tratamento ela tem, entre aspas, uma perda que nós chamamos de perda operacional. Então isso deve ser levado em consideração na vazão de dimensionamento. Então você pode pôr um consumo da ETA, dependendo da tecnologia, essa vazão que é perdida principalmente na lavagem dos filtros, ela gira em torno de 5 a 8%. Mas uma vazão singular, que significa, no caso de você atender alguns consumidores especiais. Então, essa vazão de produção, ela então depende dessa vazão média, que nós já apresentamos para vocês, ou seja, depende da população, depende do consumo per capita, dividido por 86.400, se você quiser, então, trabalhar na unidade de litros por segundo. Então, o que nós chamamos a atenção é exatamente, nessa vazão de produção, vocês percebam que só é considerado o coeficiente do dia de maior consumo. Não leve em consideração o coeficiente da hora de maior consumo, porque nós estamos falando de vazões de produção. Ou seja, na realidade, o que essa vazão ela deve suportar é a sazonalidade, pensando em uma série anual, ou seja, numa produção anual dessa estação de tratamento. Não podemos esquecer também que essa população ela deve ser analisada e considerada tanto para início de plano como para final de plano, o que reflete exatamente no processo de produção, no processo de construção da estação de tratamento. Eu posso ter uma estação de tratamento que seja modular, que ela vai funcionar para início de plano, então para atender uma população, e a partir do momento que a minha cidade, a minha distribuição que está lá na frente, ela vai, de alguma forma, a população vai aumentando, a cidade vai crescendo, eu posso ir modulando essa ETA de forma que eu possa aumentar tudo isso. Não devemos esquecer também que existe uma vazão de outorga aqui, ou seja, esse aumento de produção da estação de tratamento não deve, em maneira nenhuma, extrapolar o que está outorgado, ou seja, o direito de uso dessa captação do manancial superficial. Se for rio federal, essa captação, ou seja, essa outorga, ela é regulada pela Agência Nacional de Águas. Se for um rio estadual, pelo seu órgão ambiental estadual.